Olá! Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre composição familiar, explorando algumas metodologias que são utilizadas no meio atuarial para cálculos de pensão, cálculos de funções relacionadas às famílias, ok? Bem, composição do grupo familiar, por que ela é importante? Bem, é importante para determinar o custo de pensão por morte, por exemplo, quando a gente está tratando em previdência de um benefício de pensão por morte, mas podem existir também tipos de benefícios que sejam específicos de família, tipos de produtos que sejam pagamentos específicos para a família. Então a gente precisa saber como são as famílias, como que se comportam as famílias no tempo em relação à sua estrutura. Então a gente precisa saber aí como é a composição desse grupo familiar no tempo, né? O produto mais comum é o produto de pensão por morte. Então, por exemplo, a gente tem que saber o número de dependentes e ele é muito importante quando o benefício depende do número de dependentes. Exemplo, quando a pensão é 50% do valor do benefício, mais 10% para cada filho, no limite de 100% do benefício do titular. Então, nesse caso, a gente precisa saber quantos são os filhos, para saber quantos 10% a mais será acrescentado ao valor da pensão. Existem alguns benefícios que podem ser definidos sem estar relacionados ao número de pessoas. Então, a gente teria aí que, quando pelo menos um dos dependentes estiver vivo, há recebimento de pagamento. Um exemplo. Nesse caso, o número de dependentes não é tão importante, mas não significa que ele não importe de nada. Por quê? Para saber se tem pelo menos um indivíduo dependente vivo, a gente tem que saber quais são os dependentes, a gente tem que saber qual que é a probabilidade desses dependentes a cada idade estarem vivos. Então, a gente tem que fazer a conjugação aí de probabilidades de indivíduos diferentes e, para isso, é importante sim saber quantos são esses indivíduos. Isso afeta a probabilidade, embora não apareça diretamente aí no cálculo de um benefício definido em que tenha esse tipo de regra, por exemplo, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa saber o número de dependentes, ainda que esse número seja pelo menos um vivo. Verdade é que o ideal seria sempre a gente utilizar a família real dos indivíduos, né? Mas prever qual vai ser essa família real no tempo futuro, às vezes é um pouquinho mais complicado, né? Às vezes a gente sabe qual é a composição atual da família, mas a gente não sabe a composição familiar futura. Então a gente tem que fazer aí algumas pressuposições sobre como que essa família vai se comportar no tempo, né? Já que a gente não tem essa condição de saber perfeitamente aí, de estimar perfeitamente como que, né, a pessoa, eu pretendo me casar daqui a 2 anos. Será que vai casar mesmo? Será que não vai divorciar depois, né? Eu pretendo ter 5 filhos até eu fazer 50 anos. Bem, será que isso vai se concretizar? Será que por fim não vai ter menos ou vai ter mais? A gente tem que pensar nesse tipo de coisa, então nem sempre aquilo que se planeja é o que acontece e a gente deve incluir isso nas nossas análises. O IBA, Instituto Brasileiro de Atuária, tem algumas orientações em relação às premissas atuariais como um todo. Tem uma norma, né, de orientação geral que vale muito a pena ser lida, especificamente sobre família. Eles dizem o seguinte: a experiência do grupo quanto à probabilidade do cônjuge ter idade superior ou inferior à do participante deve ser considerada. O que mais então que a gente deve considerar? A probabilidade do cônjuge ter idade distinta segundo o sexo. Então, a gente tem que considerar a probabilidade do cônjuge ter aquelas idades e pode haver diferença também segundo o sexo do titular. A probabilidade do participante não possuir cônjuge em determinada idade, mas vir a possuir no futuro, como eu disse, né? Hoje, uma pessoa que não está casada pode vir a estar casada no futuro, né? Ou o contrário, né? A pessoa pode estar casada e vir a se divorciar. Isso ou ficar viúva, né? Então, tudo isso a gente tem que considerar nos nossos cálculos. Temos que considerar também, né, segundo as recomendações do IBA, a modelagem do plano quanto à possibilidade de inscrever novos beneficiários.
né? Então, a determinação de quem pode ou não pode ser dependente é um aspecto legal, né? Isso pode estar definido no plano, isso pode estar definido em alguma lei maior, como acontece, isso pode ser algo particular e a gente tem que considerar isso na hora de definir toda a modelagem. Quem são os possíveis dependentes e no futuro, um dependente que não foi declarado agora, pode vir a ser declarado ou não? Uma outra coisa importante também é o seguinte, alguém que não foi declarado como dependente pode receber benefício no futuro? Exemplo, a pessoa hoje fez o plano e disse que não está casado, né? Nem tem filhos, nem nada. Daqui a 10 anos, quando porventura morra, pode ser que algum beneficiário venha reclamar o benefício. E pode ser que apareça, por exemplo, cônjuge de 2 filhos. É possível? É possível. E aí, qual vai ser a reação do plano em relação a isso? Esses indivíduos, eles têm direito ao benefício, eles não têm direito ao benefício? Isso tem que estar muito bem especificado e é a análise dessa legislação, a análise desse regulamento que vai determinar como que a gente vai modelar essa família no decorrer do tempo. A modelagem do plano quanto ao pagamento de benefícios a mais de um beneficiário, né? E como se dá essa distribuição, né? Se tem 2 beneficiários, é o mesmo valor para cada um ou não, depende de alguma outra regra, como que é feito isso? Em caso de estimação do número de filhos para uma determinada idade, considerar o ajuste estatístico a fim de evitar que para as idades mais jovens não se contemple nenhum grupo de beneficiários dessa natureza. Isso é um problema relacionado à lei à variabilidade, né? Pelo tamanho da amostra. Em geral, acontece que nas idades iniciais, nas idades muito avançadas, a gente tenha poucos dados. E tendo poucos dados, às vezes acontece de aquela uma única pessoa, né, digamos, uma única pessoa com 70 anos, em um determinado plano, tem 10 filhos. Bem, o fato daquele extremo apresentar um valor muito diferente do restante que é observado pode modificar o valor da curva se ela for ajustada para todo o grupo em conjunto. Mesma coisa nas primeiras idades, né? Talvez tenha um único indivíduo que não tem filhos e a gente considera, por exemplo, que ninguém daquela população pode ter filho naquela idade, quando algumas pessoas podem ter, né? Mas como a gente só tem uma observação, há aí um erro de estimação. Então a gente tem que considerar uma modelagem estatística tal que contemple esse tipo de variação que é dada pela pequena quantidade de indivíduos nesses grupos etários mais extremos. Então temos aí que fazer alguns ajustes e dependendo do tipo de dado vai ser o ajuste que vai ser necessário, ok? Vamos lá. Algumas alternativas metodológicas, a gente vai passar por cada uma delas, tá? A primeira seria utilizar grupos familiares reais, lançando no cálculo atuarial o exato tamanho da família de cada um dos participantes e considerá-los constantes no tempo. Então, a pessoa declara hoje aquilo que ela declarou como número de dependentes vai ser o que a gente vai utilizar nos cálculos, a menos que ela mesma atualize os dados declarando uma outra quantidade de dependentes ou outras pessoas como dependentes, acrescentando, tirando. Então, aqui a primeira possibilidade é utilizar aquilo que está no banco de dados, aquilo que foi declarado pelo participante. Uma outra alternativa é utilizar uma família padrão. O que seria essa família padrão? O seguinte, pega-se talvez uma família média ou a família modal, né, aquela que é mais observada dentro da população daqueles participantes ou para algum grupo de participante que a gente acredite que seja similar e adota aquela família como todo mundo tendo aquela família. Então a gente adotou a família média como a família de todo mundo. Exemplo, casal com 2 filhos. A gente vai assumir então agora que todo mundo é casado e tem 2 filhos. Isso é verdade? Nem sempre. Tem algumas famílias que são formadas dessa forma. A gente também tem pessoas que são solteiras, tem pessoas que são solteiras e têm filhos, tem pessoas que são solteiras e vivem com alguém, a gente tem que ver se vai considerar a união
a união informal, né, a união consensual ou não. A gente pode ter uma pessoa que é casada e que depois fique viúva. A gente pode ter pessoas, famílias com casal e 3, 4 filhos, casal com um filho. Então, não vai ser a verdade para todo mundo, mas estima-se aí um valor médio e assume-se esse número médio de indivíduos dentro da família como o padrão para todos os indivíduos daquela população. Essa é uma outra alternativa, certo? Uma terceira alternativa seria utilizar a tábua de H de X, né, que é o encargo médio aos dependentes. Esse é o encargo esperado como benefício de pensão para cada idade do segurado. E essa tábua, ela pode ser utilizada em conjunto com a família padrão ou não. Tá? É aí uma outra metodologia que a gente vai aprofundar nela aí um pouquinho mais tarde. Ou a gente pode utilizar também uma modelagem média com base nos dados daqueles segurados que a gente está analisando. São aí algumas possibilidades na hora de pensar metodologias para o cálculo de configuração familiar. Vou passar aqui mais um pouquinho. Primeira possibilidade, né? A possibilidade de usar os dependentes declarados. Bem, ela exige no princípio a qualidade dos cadastros dos participantes e dos dependentes. É algo que deve ficar aí bem atento, né? Porque, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, né, de algo que pode acontecer. O participante se aposentou aos 50 anos e informou com um grupo familiar. Uma esposa com 51 anos de idade, então 1 ano só de diferença entre os cônjuges, e um filho com 15 anos de idade. Quando esse indivíduo faleceu, aos 70 anos, então 20 anos depois, eu esperava aqui que a esposa tivesse 71 anos e o filho 35, tá? Habilitou-se para o recebimento da pensão uma nova esposa. Não aquela que a gente esperava que tivesse 71 anos, mas uma esposa com 35 anos e um filho de 4 anos. Então, repara, aqui a gente esperava que não tivesse dependente filho, mas tinha, e que a esposa tivesse numa idade bem mais avançada. E de acordo com essa idade da esposa, a gente esperava também uma determinada sequência de pagamentos, né, para uma pessoa que já tinha 71 anos, mas se apresenta uma pessoa com 35 anos, com outra probabilidade de sobrevivência, com um outro grupo de possibilidades de mortalidade, de comportamento e tudo mais, que alteraria aí completamente as medidas que são relacionadas à renda esperada a ser paga pelo plano. Certo? Então, nós temos aqui essa possibilidade de utilizar exatamente aquilo que está no cadastro, mas é muito importante ter uma atenção especial para a qualidade desses dados. Porque se os dados não são atualizados, a gente acaba assumindo coisas que deixaram de existir há um tempo atrás pela desatualização. Outra possibilidade, a família padrão, né, como eu disse, é o mais comum. Com base em experiência do plano, estabelecer uma família padrão, utilizando hipóteses para a idade do cônjuge, quantidade de filhos, etc. Um exemplo. Uma família composta por marido, esposa e 2 filhos, como eu falei, né, primeiro. Ou um outro exemplo. 95% dos participantes estarão casados na idade prevista da aposentadoria, com diferenças de idade entre os cônjuges de 4 anos, sendo a mulher sempre mais jovem. É uma possibilidade, né? Definimos aí mais ou menos uma família padrão, mas não todo mundo vai ter essa família padrão. 95% é que vai ter esse cônjuge aí. É uma possibilidade também atribuir probabilidades de ocorrência. Considerando que o casal terá filhos entre 20 e 30 anos, estes já estarão maiores na idade de aposentadoria. Então, repare, admite-se a possibilidade de filhos, mas faça um pressuposto sobre essa idade dos filhos também. Outro exemplo, um cônjuge com a mesma idade do servidor falecido, como, por exemplo, foi a família padrão usada para avaliação atuarial do RPPS da União, né, que todos os indivíduos têm um cônjuge da mesma idade. Ok, né, uma outra possibilidade aí de família padrão, não considera a possibilidade de filhos, mas considera a possibilidade de cônjuges. Bem, este procedimento, né, de família padrão,
ele simplifica os cálculos envolvidos na estimação dos benefícios, mas mascara transformações demográficas que podem ser vivenciadas pela família. Então a gente tem que ter cuidado aí na hora de usar e de como definir também essa família padrão, até porque o padrão familiar tem se modificado muito no decorrer do tempo, certo? Uma outra possibilidade é a tábua Eritot, a tábua H de X, certo? Como que seria essa tábua? Vamos pensar aqui primeiro por que ela surge, né? Onde que ela seria utilizada nos cálculos atuariais. Considere o seguinte, o montante emisão R, montante R é a idade de aposentadoria, então a gente tem aqui emisão R. Então, esse montante necessário para pagar uma renda B reversível aos dependentes a um aposentado à idade R pode ser dado dessa forma. Este montante é igual ao B, que é o valor, que multiplica uma anuidade. Que anuidade é essa? Seria a anuidade do que vai ser pago ao titular, mais aquilo que vai ser pago aos dependentes. Eu posso fazer uma soma dessas duas coisas, né? O que eu vou pagar em média em anuidade para o titular, mas o que eu vou pagar em média em anuidade para os dependentes. Vamos focar agora nesse CR, que é o que vai ser pago em média aos dependentes. Tá aqui. A renda paga aos dependentes só será paga se o titular morrer. Então, tem que considerar aqui a probabilidade desse titular morrer ou não. E ele pode morrer a cada uma das idades futuras. Então, eu vou considerar aqui a partir da idade X de um indivíduo, tá? Tenho aqui a idade X, que o titular pode morrer a cada idade futura. Então, coloco aqui um N que vai variar de 0 até a idade futura limite. E eu vou considerar a probabilidade desse indivíduo que hoje tem idade X sobreviver por N anos e morrer no ano seguinte. Para todas as possíveis idades X, atualizando isso monetariamente. Tenho aqui então o C de X. Só que, caso ele morra, o que vai acontecer? Caso o titular morra, eu vou pagar um determinado valor de anuidade, vai ser um encargo que eu vou pagar aos dependentes. Tudo isso que é pago aos dependentes está aqui nessa função H de X, ou H de X mais N aqui, para que eu faça esse X variar em todas as idades futuras. Então, nós vamos nos concentrar agora em entender o que é e como é construída essa função H de X. Para conseguir apresentar melhor, entender melhor essa função, acho que a melhor forma é apresentar um exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui, ok? O benefício de pensão por morte é igual a 50% do benefício do titular mais 10% deste benefício para cada dependente até o limite de 5. Então, nós temos aqui uma regra de qual vai ser o valor da pensão. E toda vez que eu vou montar uma função H de X, eu tenho que ver qual é a regra de definição do valor da pensão, ok? Nesse caso, vai ser 50% do valor. Então, já coloco aqui os 50% de uma anuidade paga para quando pelo menos um dos dependentes estiver vivo. Então, coloquei aqui o G, representando que é uma anuidade grupal, paga enquanto pelo menos um dos dependentes estiver vivo. Então, tenho aqui uma anuidade para o último sobrevivente, ok? Então, ela é paga enquanto pelo menos um está vivo. Mas eu ainda tenho um acréscimo para cada dependente a mais que está vivo. Então, eu tenho que calcular a anuidade de cada um desses dependentes, considerando a idade de cada um desses dependentes até o limite de 5, e eu pagaria 10% dessa anuidade, vezes o valor do benefício, para cada um dos dependentes. Então, assim eu montaria a função H de X. Se no caso, por exemplo, vai ter um acréscimo de 20% para cada dependente, aqui no lugar de 0,1 eu vou usar 0,2 multiplicando cada uma das anuidades. Né? Se eu tenho não 50%, mas por exemplo 40% do benefício pago ao titular vai ser o valor mínimo pago mais
alguma coisa para cada dependente a mais. Se aqui eu tenho 40%, então aqui multiplicando a anuidade grupal, eu vou ter 0,4. E eu vou ajustando a função h de x de acordo com o regulamento do plano, de acordo com o regulamento do regime previdenciário. Entendeu? Então, essa função ela não é um valor fixo, padrão para todo mundo. Ela pode mudar se a gente muda a regra do plano. E outra coisa, ela depende também da função de mortalidade, depende da função de rentabilidade, porque essas funções, esses valores, entram aqui no cálculo das anuidades. Então, a gente tem que considerar também as premissas que são utilizadas para aquele plano, para a rentabilidade, para a mortalidade, no valor aqui do h de x, certo? Então, eu vou ajustando aí a função h de x de acordo com a necessidade. Aqui nós temos um exemplo dessa função, que é apresentada aqui no meu livro, tem a referência no final dos slides. Aqui a gente tem uma função h de x que foi estimada para um determinado conjunto de funções de fecundidade, de probabilidade de ter cônjuge, de ter filho, que uma determinada função de mortalidade, de rentabilidade. Nós temos aqui essa função. Então, vocês conseguem perceber aqui o formato da função h de x e uma coisa importante, que ela é diferente quando o titular é homem ou mulher. Por que isso se dá? Bem, porque também é diferente a mortalidade do cônjuge do homem e do cônjuge da mulher, né? Se o cônjuge do homem é uma mulher, o cônjuge do homem vive mais do que o cônjuge da mulher, que é um homem, né? Então, a gente tem aí uma diferença no valor médio dessas anuidades que serão pagas e isso se reflete na função h de x. Outro exemplo aqui, né? Que eu voltei no anterior, desculpa. Nós temos aqui, né, como eu disse, que algumas coisas muito importantes. A função h de x, ela pode mudar de um plano para o outro, ela vai depender da função de mortalidade dos titulares, vai depender da função de mortalidade dos dependentes, vai depender da função de quem são os possíveis dependentes, da definição de quem são os possíveis dependentes, né? Se é filho, se é cônjuge, se são pais, mães, irmãos inválidos, né? Tem uma grande possibilidade aí para os dependentes. E da regra para a definição do valor do benefício do plano. Por quê? Isso vai depender também dos valores pelos quais vão ser multiplicadas as anuidades que são calculadas aos dependentes. Olha, a função de mortalidade dos titulares, na verdade, ela entra na definição do c de x, que é essa outra funçãozinha aqui que a gente viu, né, que aqui eu tenho a mortalidade do titular e aqui dentro do h de x eu tenho só a mortalidade dos dependentes, ok? E se eu quiser considerar a probabilidade de ter o dependente dentro da função h de x? Bem, eu coloquei um exemplozinho aqui para vocês, né, de como calcular essa função. O exemplo vai ser o seguinte: o benefício da pensão por morte é igual a 15% do benefício do titular é igual a 15% do benefício, né, do titular para cada dependente até o limite de 3%. Então, eu vou ter aqui a anuidade para o primeiro dependente, a anuidade para o segundo dependente, a anuidade para o terceiro dependente, são no máximo 3, né? Eu vou ter então que o valor do benefício vai ser 15% do valor do benefício do titular, então multiplico aqui por essa anuidade, 15%. Mas a probabilidade de ter cada dependente é 30%. Então, o que eu faço? Vou multiplicar aqui, olha, por 0,3 cada um desses resultados de anuidade. Ok? Então, aqui eu estou considerando a probabilidade de cada um desses dependentes existir ou não. Caso ele exista, é que vai ser pago aqui 15% do valor do benefício do titular, segundo esta anuidade. Então, consegui colocar aqui todas essas informações dentro da função h de x. Reparem como que ela é flexível, como que ela deve ser personalizada para a realidade do plano que a gente está analisando, certo? Temos aqui algumas referências, né,
de outras fontes que vocês podem buscar para saber um pouquinho mais sobre essas metodologias. Este é o conteúdo da aula de hoje e até a próxima aula.